Fala, fala, tribo do PEC! Queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Antes de mais nada, se você está aqui no replay, como sempre, deixa um oi pra gente, dá um olá, deixa um como você está. Fala pra gente quem tá aqui. A gente quer saber, né? Se você está aqui, deixa aqui um comentário pra gente, curte esse vídeo, porque o episódio de hoje é mais um dentro da nossa série que a gente tem. Todo mês a gente faz um episódio dentro da série Mito ou Verdade, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre essa frase aqui. É preciso comer várias vezes ao dia para emagrecer e para ter mais energia? O que você acha? Antes de escutar o episódio, deixa aqui um comentário, fala pra gente se você acha que isso é um mito ou se isso realmente é verdade, se isso realmente funciona. Deixa aqui o seu comentário pra gente. É muito interessante, a gente pede quem está aqui ao vivo com a gente, por favor, comenta pra gente o que você escuta por aí. Pois é, quem aqui, provavelmente você já ouviu falar nessa questão de comer de 3 em 3 horas, que você precisa, né, ter esta agenda, que isso vai ajudar você a emagrecer, que vai ajudar principalmente no seu metabolismo, que isso vai acelerar o seu metabolismo. Portanto, a gente precisa ter mais frequências de refeições, comer com mais frequência e menos quantidade. Então, você vai lá e faz um café da manhã, depois um lanchinho, come uma frutinha aqui, depois almoça, faz um outro lanchinho, toma uma janta e aí antes de dormir você faz mais uma refeição para ter aí de 3 em 3 horas, você faz lá 6, 7 refeições, quem sabe, durante o seu dia, e assim você vai estar simplesmente tendo mais saúde, porque você está tendo quantidade menor e com mais frequência. Você já ouviu falar nisso? Pois é, o que a gente mais vê por aí, né? As pessoas têm essa ideia, né? De que para elas manterem um corpo magro, para elas não engordarem, que elas têm que comer pouco. Né? Então, as pessoas acabam comendo uma quantidade bem pequena e, naturalmente, a gente sente fome dessa maneira. Né? Você come um pouquinho, como o Bruno falou, lanchinho, uma refeição de manhã com pouca caloria ou né, uma quantidade pequena e, naturalmente, o seu corpo não vai conseguir se saciar e você vai comer com mais frequência. Isso é um processo natural. A maioria das pessoas que a gente fala passa por isso e faz isso por achar que é saudável. Pois é, eu lembro em 2011, quando eu estava morando em Nova York, eu nem conhecia a Vanessa em 2011, eu estava iniciando na minha jornada dentro da área da saúde e eu me tornei um personal trainer, né, quando eu morava lá em Nova York. E aí eu só peguei a certificação lá, eles fazem certificações, basicamente algumas bem superficiais, só para você basicamente conseguir trabalhar, para você exercer a função de personal trainer. E eu tenho que ser totalmente honesto com você. Em 2011, quando eu estava começando a minha jornada, eu não sabia absolutamente nada sobre saúde de verdade. E eu fui atrás, fui perguntar para os meus colegas dentro da academia, para os outros personal trainers. Fala aí para mim, né, algumas dicas, me dá algumas dicas aí, como que eu consigo resultados com os meus clientes, com meus futuros clientes. E eu lembro que muitos deles falavam justamente isso. Bruno, o segredo é você fazer com que o seu cliente, né, ou você mesmo, acelere o metabolismo. Tem tudo a ver, é só você acelerar o metabolismo. E como que você faz isso? Bom, na parte da nutrição, você simplesmente fala para ele comer de 3 em 3 horas. Não pode passar disso. Se passar de 3 horas, opa, já vai desacelerar o seu metabolismo, tá errado, vai lá e come alguma coisa só para manter o seu metabolismo sempre funcionando. E eu acreditei. Eu pensava que era assim. Porém, hoje, depois de mais de 10 anos, né, a gente está aqui em 2021, 10 anos depois, a gente está aqui para te falar que isso é um mito. Baita de um mito, mais um que a gente tem que vir aqui hoje e quebrar. Comer de 3 em 3 horas, esse papo de você comer com mais frequência vai ajudar na sua saúde, é totalmente um mito, né, Vá?
Com certeza a gente já quebrou aqui o mito das calorias, que normalmente está associado com esse daqui também, né? Você tem que comer poucas calorias e mais vezes durante o seu dia. Bom, já quebramos o mito da caloria e estamos aqui para quebrar essa outra lenda de que faz bem para você comer de 3 em 3 horas. E vamos começar aqui com estudos científicos, né? Esse estudo, inclusive, é de um brasileiro que fez, e é muito interessante que ele fez uma compilação, que a gente chama, por isso que a gente trouxe para vocês, tem centenas, né? Tem milhares de estudos falando sobre isso, mas esse daqui é legal porque ele juntou, ele uniu uma série de estudos para provar, para mostrar, né, que vários experimentos já tinham sido feitos, mostrando que isso é um mito, né? Essa história de comer de 3 em 3 horas é um mito. Pois é, esse que a gente achou, quando a gente estava fazendo uma pesquisa para este episódio, a gente achou muito legal compartilhar isso com vocês, porque justamente é o que a Vá acabou de falar, uma compilação de vários desses estudos sobre o tópico de hoje, sobre essa questão de comer menos e com mais frequência. E se você ler o que o nosso amigo Wilson Santos, da Universidade de São Paulo, publicou no Jornal Internacional de Nutrition and Food Science, você vai ver que vários estudos, ele concluiu, né, ele achou vários desses estudos mostrando justamente o oposto. Aqui, se você ler isso aqui, você vai ter acesso a vários deles. Por exemplo, um de Ottawa, no Canadá, falou que fracionar, né, você dividir as suas refeições, não ajuda na perda de peso. Uma outra pesquisa de Universidade da França, tá, publicada no British Journal of Nutrition, né, no Jornal de Nutrição britânico, falou também a mesma coisa, que fracionar as refeições não traz nenhum benefício. E um da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, também concluiu que isso não acelera o metabolismo. Quando tudo que a gente busca aqui, eu tô aqui no banquinho, tá, pessoal? Tô aqui tentando me equilibrar. Tudo que a gente busca aqui falar para vocês é trazer a gente novamente, né, para nossa natureza humana. E quando a gente para e pergunta, é muito simples, é só a gente parar e pensar um pouquinho, né? Como que a gente chegou até aqui? Né? Como que funcionou do ponto de vista evolutivo? Como que era a gente quando a gente estava em contato, só a gente e a natureza? Sem supermercado, né? Sem delivery? Como que funcionava o ser humano? Pessoal, o ser humano, a natureza, comia quando dava. Comia quando tinha comida, né? E comia até se saciar. Tem até um termo para isso, né, amor? Tem. Tem a questão do feast and famine. Basicamente, da festa e da fome, digamos assim. Isso que a Vá está falando, basicamente, é como a gente chegou aqui, a gente simplesmente comia quando a gente tinha disponibilidade dos alimentos e a gente ficava sem comer quando a gente não tinha. E isso era bem frequente. É só você parar tudo aqui e pensar do ponto de vista evolutivo, de como que o ser humano chegou até aqui, porque a gente precisa entender que a realidade desse mundo moderno, a realidade da internet, de telefone para fazer delivery, a realidade de supermercados e até mesmo da geladeira, por exemplo, ou de um congelador, isso é muito recente, pessoal. Isso é super recente na história da humanidade. A grande maioria do tempo, mais de 99,999% da nossa história do ser humano, a gente não tinha tudo isso que eu acabei de mencionar. Então, do ponto de vista evolutivo, se você não entendeu essa questão científica desses estudos, se você não acredita nesses estudos científicos, talvez você seja cético em relação a isso, mas se você parar um pouquinho para pensar e simplesmente refletir como que nós, seres humanos, evoluímos, você vai chegar a essa conclusão que o ser humano, a genética, a maneira como a gente foi programado é simplesmente para ter períodos de festa e fome, períodos onde a gente vai lá e come bastante quantidade e fica um bom tempo, às vezes até mais de um dia, sem comer. Agora, hoje em dia, obviamente, a gente tem todas essas tecnologias que nos permitem evitar e honrar este fato. E isso acaba, obviamente, atrapalhando a nossa saúde, quando a gente não honra a nossa evolução humana,
quando a gente não honra a maneira como a mãe natureza nos fez, a gente acaba tendo problemas. E isso não só na questão da nutrição, isso em tudo, como a gente fala aqui dentro do projeto Energia Crônica, né, a gente tem 4 pilares. Esses 4 pilares sempre sendo trabalhados. Essa questão da nutrição que a gente está falando hoje aqui é um deles. A gente fala sobre o corpo, a mente, o ambiente, o seu campo energético, tudo isso em conjunto vai te levar a esse estado de energia crônica. E quando você não honra esses fatos, simplesmente você vai ter problemas. E hoje a gente está falando aqui só da maneira, né, de colocar sua refeição. A gente não está falando nem da quantidade de nutrientes, a gente tem outros episódios falando sobre, né, como você respeita o funcionamento do seu corpo em termos hormonais, né? A fazer uma refeição vai estimular o nosso corpo de diferentes maneiras, vai estimular a liberação de hormônios e tudo mais. E do ponto de vista digestivo, quem está aqui na nossa tribo, todo mundo aqui sabe que nós somos seres bioenergéticos, nós funcionamos como uma bateria, né? Nós temos eletricidade, nós precisamos de energia para funcionar. E a nossa digestão, ela requer, para ser ativada, uma quantidade imensa de energia, como um chuveiro elétrico, que para você ligar o chuveiro, ele precisa puxar aquela energia para ele funcionar, para ele começar a aquecer. A sua digestão, o seu estômago, cada alimento que você ingere vai acionar esse sistema digestivo e vai exigir essa carga de energia para funcionar. E, pessoal, sistema digestivo paralisa cerca de 40% da sua energia. Então, essa questão de você parar o seu sistema digestivo todo momento, com snackzinho, com lanchinho, com isso aí de 3 em 3 horas, você está simplesmente ativando ele de 3 em 3 horas, ativando toda essa carga, essa necessidade para ele ser ativado de pelo menos 40% da energia que você não tem. É isso que a gente precisa parar tudo e pensar. Se a gente tem, volto sempre, porque vocês precisam ter isso claro como água, né? Se a gente parar para pensar que todos os problemas crônicos de saúde, o nosso corpo tem a capacidade de autocura, o nosso corpo tendo energia, ele vai funcionar plenamente. O único motivo da gente ter algum problema crônico é justamente faltar energia. Então, se você que está me escutando aqui tem uma unha encravada que seu corpo não consegue curar, se você tem um fungo, se você tem algum problema na pele, que seja coisas mínimas, isso que o seu corpo não resolve sozinho, isso já é um problema crônico, sem falar em tireoide, inflamação e todo o resto de problemas que vão acelerando. Se a gente tem um problema crônico, isso é um sinal claro que a nossa energia já está faltando, que o nosso corpo já está em desequilíbrio em algum dos 4 pilares. É isso que a gente precisa entender. A nutrição, a digestão faz parte dessa parte funcional do corpo, mas vai além. Agora, em termos energéticos, não é inteligente a gente ficar gastando a nossa bateria todo o tempo para ativar um sistema. É só parar para pensar que esse sistema exige 40% da energia, que, no caso, para quem tem problema crônico, não tem. Espero que tenha ficado claro. É simples se a gente for pensar nisso de energia. Não é eficiente ficar comendo de 3 em 3 horas. Tem esse ponto que é fundamental. E não é nem conveniente, né? Quem aqui tem tempo e vontade de ficar sempre parando tudo que você está fazendo no seu dia, no seu trabalho, na sua rotina, para ir lá e ter que, para tudo, fazem 3 horas exatamente aqui, e eu preciso acelerar o meu metabolismo, eu preciso ir lá e comer alguma coisa. Não faz nem sentido e não é nem conveniente. Então, esqueça de uma vez por todas isso. Fora que você acaba passando o teu dia inteiro se preocupando com o quê? Com comida. Né? E se você se preocupa com alguma coisa, o que você atrai? A gente ensina isso, né? Se você se preocupa em não engordar, você está focando o tempo inteiro no medo de engordar e você acaba atraindo aquilo. Se você fica o tempo inteiro pensando em comida, você deixa de aproveitar o seu dia e fica ali, sei lá, contando caloria e contando as horas. Ninguém está aqui para isso. E a gente está aqui comprovando cientificamente que não é uma questão de hábito, ou é uma questão científica, é uma questão energética, é uma questão que evolutiva. O seu corpo simplesmente não funciona assim. Bum! É mito, pessoal. Pois é, como a Vá falou, essa questão, quando você está sempre estimulando
o seu sistema digestivo gasta energia. Cerca, como a Vá mencionou, cerca de 30-40% da sua energia é devotada para digerir os alimentos. Então, você vai lá e estimula. Bom, eu quero dar um outro exemplo, antes de falar aqui, então, o que fazer? Né, Bruno, Vanessa, se não é para a gente comer de 3 em 3 horas, então não tem que comer nunca, o que eu faço? Talvez você esteja se perguntando agora, a gente vai chegar lá, mas antes eu quero deixar bem claro essa questão evolutiva, do que a gente falou de comer quando o alimento está disponível e de ficar com fome quando o alimento não está disponível, isso ser normal, isso ser um processo adaptativo do ser humano. É um processo totalmente comum, que foi se perdendo ao longo da evolução, ao longo dessa domesticação, dessa domesticação que o ser humano vem sofrendo desde lá da invenção da eletricidade, quando a gente parou de viver no nosso mundo natural, digamos assim, a gente foi viver dentro de uma casa, porque agora a gente tem eletricidade. Porém, lá atrás, quando a gente sofreu isso, a gente não parou para pensar como que isso vai influenciar a nossa saúde. E claro, eu não estou falando aqui que a gente precisa não ter mais acesso à tecnologia, a gente está falando com você através da tecnologia. A gente só precisa dar um passinho atrás e refletir. Bom, como que eu posso fazer tudo isso no meu mundo atual, no meu mundo moderno, mas honrando, levando em consideração o fato que eu sou um ser energético, que eu sou esse ser evolutivo, que eu não devo, que isso não é normal, que isso não é natural para o meu organismo. Por exemplo, deixa eu dar o exemplo de um mel. Ah, Bruno, Vanessa, mel é bom, mel é ruim? Muita gente pergunta, tem essas dúvidas. E como você sabe, aqui dentro do projeto Energia Crônica, muito raro a gente falar isso aqui é bom ou ruim. Depende muito do contexto. Olha só, deixa eu só te explicar essa questão do mel em relação a essa questão evolutiva. O mel é um alimento que, se você for no histórico do mel, como que ele era produzido antigamente na natureza, não estou falando agora totalmente artificial, que a gente produz, não estou falando agora em 2021, estou falando na história da evolução humana, quando a gente não produzia o mel conscientemente, quando o mel era simplesmente encontrado na natureza. E lá eram estações do ano, eram épocas do ano que a gente tinha a disponibilidade de encontrar um mel. E isso era muito raro. E quando a gente encontrava o mel, a gente ia lá e comia, mas comia tudo, não deixava nem um pouquinho, porque o mel é um alimento super, super carregado em energia. Porém, ele só é disponível em algumas épocas do ano. Nas outras épocas do ano, a gente não tinha disponibilidade do mel, então a gente não comia o mel, porque isso não era parte do nosso ambiente. Então a gente ficava sem o mel. Porém, hoje a gente tem supermercado, a gente tem delivery de mel, você vai e encontra mel a todo instante. E o seu organismo fica confuso. O seu organismo fica pensando, opa, tem mel o ano todo, que lindo. Vamos engordar, porque tem mel o ano todo. E você acaba não honrando o fato que mel, antigamente, era só em algumas épocas do ano. Espero que tenha ficado claro agora essa questão evolutiva que a gente está falando aqui. Vá, mais alguma coisa para falar sobre tudo isso? Ou podemos falar sobre o que fazer, então, a solução para isso? Eu acho que, espero que tenha ficado claro, né, que não existe contestação na realidade para falar disso, né? E chega a ser um absurdo hoje, em pleno século XXI, as pessoas irem em profissionais da saúde e isso ser uma indicação e principalmente falarem que isso ativa o metabolismo. Pessoal, isso detona o metabolismo. O metabolismo está lá tentando se curar, tentando criar energia para você se curar, para você sobreviver, e você vai lá com a refeição e estimula a perda energética com cada vez que você estimula a sua digestão. Isso precisa ficar muito claro para vocês e a gente precisa saber o que fazer agora. Você precisa saber como usar, né, a realidade da nossa vida hoje, nesse mundo moderno, com a nossa natureza humana. E é para isso que a gente está aqui. A gente vai falar agora para vocês o que fazer. E eu acho que a gente tem que começar falando para vocês que vocês precisam fazer o mínimo de refeições possíveis durante o seu dia, por toda essa questão energética. Porém, para essa refeição ser saciante, para você não sentir fome, essas refeições precisam ser completas. Bom, vamos quebrar por partes aqui o que a Vá falou. Vamos com calma para você ter toda a clareza aqui sobre esse assunto. Tá pronto? Tá fazendo sentido, pessoal? Se faz sentido aqui, deixa aqui um comentário para a gente, se você está entendendo. Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente está falando, deixa aqui nos comentários logo abaixo, tá? Bom, o que fazer então? Refeições completas. Passo número 1. Já que a gente não deve, então, ficar comendo refeições pequenininhas,
de 3 em 3 horas, fracionar, dividir essas refeições, a gente precisa fazer o seguinte: toda vez que você for parar para comer, foco em uma refeição completa. O que isso quer dizer na prática, quando a gente fala refeição completa? Existem vários pontos que englobam uma refeição completa. Inclusive, você parar tudo, sentar-se, relaxar, respirar para fazer a refeição. A gente vê muita gente comendo no carro, fazendo tudo na correria, não parando para realmente ter uma refeição. Simplesmente fazendo tudo da maneira como é possível, mas não da maneira correta. Então, o primeiro ponto de uma refeição completa é simplesmente parar tudo, respirar e se acalmar. E depois disso, você vai comer de verdade, vai comer um prato, uma refeição, e não um lanchinho, não uma frutinha, não um snack, não uma barrinha de cereal. Isso não é uma refeição completa. Uma refeição completa é você parar e fazer a divisão dos macronutrientes da maneira correta. Temos 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. A sua refeição tem que ser sempre balanceada com esses 3. Carboidrato, na verdade, nem é obrigatório, é opcional, mas você precisa ter gorduras ricas, proteínas ricas nessa refeição e comer a quantidade que você quer. Sair da mesa saciado, satisfeito e não com fome. E a maneira como você vai saber se essa refeição foi saciante, foi satisfatória para o seu organismo, é se você conseguir ficar, pelo menos, idealmente, 5 horas sem fome. Então, digamos que você fez lá a sua primeira refeição do dia às 8 da manhã, foi o seu café da manhã, o seu pequeno almoço. 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 13. Lá pela 1 da tarde é quando você deveria, de novo, sentir fome. Às vezes, você vai ficar mais de 5 horas. A gente tem uma cliente que a gente está trabalhando agora na mentoria, ela faz uma refeição logo no começo do dia e ela fica bem, ela fica com energia, ela fica saciada e ela vai até às 6, 7 da noite. E ela fica lá sem ter que fazer outra refeição. O segredo aqui é você fazer a primeira refeição e esperar. E deixar o seu organismo ir falando com você. Se for 5 horas, legal. Se for mais, legal também. Não tem a necessidade de você fazer 3, 4, 6 refeições. Você simplesmente pode fazer o mínimo de refeições possíveis, desde que elas sejam completas. Elas sendo completas e o seu organismo falando que foi depois de 7 horas que você sentiu fome novamente, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Se for 2 refeições por dia, tá tudo certo. Se você precisar fazer 3, tá tudo certo também. Se for uma refeição do dia e você se sentir bem assim, não tem nada de errado com isso. Você não vai desacelerar o seu organismo. O seu organismo vai falar com você e vai determinar quantas refeições vão ser 1, 2, 3 refeições, 4 às vezes por dia, dependendo do seu nível, por exemplo, de gordura que você tem no seu organismo. Se você tem mais gordura, naturalmente você pode ficar mais tempo sem comer e você vai utilizar a gordura corporal como forma de energia. Mas a chave é 5 horas mínimas de saciedade. Pois é, e para ter saciedade, pessoal, o corpo humano precisa de proteína. A proteína que sacia. Portanto, quando você for preparar as suas refeições completas, começa sempre por aí. A gente tem outros episódios falando do que é uma proteína rica, do que é uma gordura rica, mas o seu prato, a composição do seu prato tem que sempre começar por aí. Coloca uma proteína rica, coloca uma gordura rica e o carboidrato vai depender do seu caso, do seu contexto, mas sempre foca em carboidratos ricos, não processados, em alimentos inteiros, pessoal. Né? Tenta fazer sua refeição com uma carne, uma raiz e uma gordura. Coisas que você consiga dar um nome. Né? Essa coisa de comer alimentos processados, isso não é saciante. Tem uma série de substâncias aí que acabam dificultando o processo digestivo, acabam fazendo você gastar mais energia. E se você gasta muita energia para digerir esses alimentos, é claro que você vai sentir fome mais rápido.
né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, como o nosso organismo funciona. E um outro fator que o Bruno falou logo no início, que eu preciso frisar, porque isso é fundamental, né? Tem uma frase minha que eu falo que você pode comer ouro. Você pode comer ouro e pegar a proteína da melhor qualidade que existe, trazer do Japão um peixe lá, um sushi. Se você comer essa comida no meio do trânsito, na correria, vai pegar os filhos e come a comida correndo, pessoal, a sua digestão não será nem ativada. Existe uma lei da nossa natureza que para a digestão ser acionada é que nem uma luz, que nem um interruptor. Né? Se você não clica no interruptor, a luz não acende. Na sua digestão, se você não estiver num ambiente tranquilo, se o seu corpo não estiver em modo parasimpatético, o que significa isso? Sem estresse, a sua digestão não é ativada. Isso é muito sério, porque aqui vai além de você comer, parar de comer de 3 em 3 horas, de fazer refeições completas. A maneira como a gente faz essas refeições vai ser fundamental. E o que a gente está falando aqui para vocês é fundamental vocês entenderem isso. Você precisa de uma proteína rica, você precisa de uma gordura rica e você precisa estar tranquilo. As pesquisas mostram que no Japão, né, estamos falando, eu falei de japonês, do Japão por qualidade da proteína ali, mas no Japão as pessoas têm menos problemas digestivos justamente porque elas sentam, é um ritual. A sua refeição é sagrada. Isso que a gente falou em termos evolutivos, pessoal, quando alguém chegava com uma caça, era tempo do quê? Era festa. Todo mundo sentava, parava tudo para agradecer, para dividir aquela refeição. Era um momento feliz, saudável, tranquilo. O seu corpo está acostumado com isso. Essa é a nossa genética, é assim que a gente funciona. Então, comer estressado é o que eu sempre falo, pode estar comendo ouro, não vai ter digestão, não vai funcionar. Então, espero que esteja ficando claro esse episódio para vocês, né? Que são detalhes, mas são esses detalhes que vão fazer a diferença para você ou ganhar ou perder energia. E a nossa missão aqui é te ensinar a ganhar energia com tudo que você faz. É isso, meus queridos. Então, a partir de hoje, você jamais vai cair nessa lascada, não vai fazer parte desse mito. Você sabe que você não precisa ficar comendo constantemente no seu dia a dia. Você sabe que você não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, comendo lanchinho, fazendo um monte de coisas aí. Não precisa nada disso. Claro que a gente pode falar muito mais sobre essa questão de refeições completas. A gente tem outros episódios e vamos falar com certeza, mas o básico de hoje é você entender só o conceito. Você entendendo esse conceito já é um grande passo na direção da energia crônica. Você entendendo que você não precisa ser refém dos seus alimentos, de ficar planejando todas essas refeições, já é um ótimo passo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem para a gente no Instagram, se você está assistindo o replay deste episódio, a gente grava isso aqui tudo ao vivo, dentro do nosso Tribo do PEC, no Facebook, e se você está no podcast ou no YouTube, aqui dentro da descrição, você vai encontrar mais informação. E claro, quer falar alguma coisa antes? Eu quero pedir para você que está escutando a gente aqui, né? Você sabe que essa lenda, esse mito, é muito propagado ainda hoje, né? Quem está escutando a gente aqui, quem faz parte da nossa tribo, é sua missão, assim como é a nossa, né? Trazer a verdade para você, mostrar como que você consegue ter energia nesse mundo moderno, é sua missão, para quem faz parte aqui da tribo, divulgar isso, porque seus amigos, seus colegas, as pessoas que estão gastando o dinheirinho delas, que elas trabalham duro para ter, no nutricionista, e que chegam lá e o nutricionista fala que a pessoa tem que... 2 mitos que a gente já quebrou. Tem que comer menos calorias de 3 em 3 horas. O que esse seu amigo tem que saber? Tem que sair correndo desse profissional. Esse profissional simplesmente não sabe o que ele está falando, não está atualizado. Então, a gente precisa divulgar a verdade. Né? Chega da gente ser enganado por profissionais que não estão se atualizando. Você que está aqui, você sabe muito mais do que muito profissional da saúde. Então, a gente precisa divulgar essa verdade, a gente precisa transmitir isso para outras pessoas. Por isso, quem está aqui, você tem todo o direito, você pode simplesmente chegar no grupo, o Bruno está aqui compartilhando a tela, e você pode convidar os seus amigos, você pode convidar as pessoas para estarem aqui junto com você.
para estarem aqui participando. Quem ainda não participa da nossa tribo do PEC, do Facebook, vem participar. Aqui você tem a oportunidade de estar aqui ao vivo com a gente. A gente traz semanalmente episódios relevantes para a sua vida, para a sua saúde, que fazem a diferença. Então, a gente vai estar aqui sempre falando dos mitos, a gente vai estar aqui trazendo entrevistas exclusivas para quem quer ter saúde. Chega de administrar a doença, pessoal. A gente está aqui para criar um ambiente saudável e isso começa com você tendo conhecimento do caminho, da verdade, propagando essa verdade para todo mundo. Então, a gente conta com você que está aqui para divulgar a nossa tribo e trazer, né, salvar outras pessoas que estão por aí sendo enganadas. É isso aí, é só clicar aqui nesse botãozinho, convidar, selecionar um amigo, fala para ele que você enviou o convite e isso já vai ajudar bastante, com certeza, essa pessoa a entender mais sobre como ter saúde hoje em dia no século XXI. A gente agradece demais e, claro, não se esqueçam também, se você quiser saber mais sobre o que a gente mencionou anteriormente, caiu aqui minha folha, sobre os 4 pilares, sobre a nossa metodologia, biomodulação energética integrada, tem mais informação lá no nosso site, tem um guia completo sobre isso, tá? Um guia falando sobre esses 4 pilares com muito mais detalhes, de 30 páginas, que você pode adquirir lá, totalmente de graça também, é www.projetoenergiacronica.com. Manda uma mensagem para a gente no Instagram, segue a gente lá no Instagram, fala o que você achou desse episódio, e vamos que vamos, tem muita coisa boa vindo pela frente aqui no projeto, e a gente conta com você para agir, para se tornar um milionário energético, ir em direção da energia crônica, e a gente conta com você e ficamos por aqui. Algum recado final, Vá? É isso, pessoal. A solução está aqui, numa folha de papel. E a nossa missão, passar para vocês essa simplicidade. É uma lei da natureza. O que é simples, funciona. Né? Então, está aqui, é simples, cabe a você agir e usar essas leis da nossa natureza. É simples assim, respeitar essas leis. Então, ação, né? Ação, 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 como fala o Bruno. E vamos que vamos buscar essa energia, vamos criar essa saúde. Para isso que a gente está aqui. É isso aí, tribo do PEC, minha amiga, meu amigo bioenergético, a gente fica por aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus, grande beijo. Até a próxima, galera. Beijo.